Fala, rapaziada da Fábrica de Greens, Matheus Moreira mais uma vez aqui para poder trazer as oportunidades dessa segunda-feira. Segundou, mais um segundou por aqui, dia 29/12. Tá terminando o ano já, né? Terminando dezembro, terminando o ano. Enfim, como é que foi o Natal de vocês? Deixa eu comentar aí. Hoje eu tô sem camisa de futebol, mas tô aqui, ó. Ferrari, outro esporte, tá? Enfim, vamos lá. Dia de poucas oportunidades, mas ainda oportunidades valiosas, tá? Consegui encontrar mercados bons, tranquilos e com boas possibilidades para gente. Nada muito apertado, não. Se não fosse, eu não daria a dica para vocês. Antes disso, se inscreve, não é inscrito ainda. Estamos chegando a 2.000 inscritos aqui no canal. Se nesse momento já não bateu, e aí eu não sei, porque no momento que eu gravo a gente ainda não bateu 2.000, mas vai que já bateu, né? Eu vou ficar muito feliz. Enfim, menos 3 meses aí de projeto, muito pouco tempo ainda. Muita coisa para melhorar, muita coisa para fazer. Inclusive, aceito feedbacks e sugestões, mas só para quem é inscrito e quem deixou o like. Se você não deixou o like, não é inscrito, eu nem aceito sua sugestão, tá? Os últimos resultados que eu tenho aqui, somente de sexta-feira, né? No momento que eu gravo, ainda não terminou nenhum dia, nem sábado nem domingo, para a gente passar os resultados. Na terça, no vídeo de amanhã, aí sim eu venho com os resultados do sábado, do domingo, tudo direitinho para vocês, tá? Lembrando que a gente tem uma meta de 100 likes para poder ter bilhete pronto no próximo vídeo, tá? Esse vídeo, então, se você bateu o like, a meta de like no vídeo anterior, já se liga no comentário fixado, porque vai ter, então, o nosso bilhete pronto para vocês. Se não bateu a meta, aí posso fazer muita coisa, né? Só torcer para bater na próxima. Valeu? Então vamos começar? Vamos com jogos. Temos aí começando com Roma e Genoa. Roma, quarta colocada no campeonato. Vem bem, né? Fazendo um forte campeonato. Paulo Dybala, será que vai para o Boca Juniors? Tá sendo sondado aí, né? Período de transferências é uma coisa louca aqui no Brasil. Enfim. E Genoa, 16º colocado, mal no campeonato, brigando para não ir para a Série B do campeonato italiano, tá? Oportunidade para esse jogo, deixa eu já botar na tela aí e ir falando sobre as oportunidades, né? Golzinho no primeiro tempo, tá? Linha essa que bate com certa frequência as duas equipes, tá? Tanto Genoa quanto Roma, principalmente Genoa, tá? Que nos últimos 10 jogos, em 9 tivemos gol no primeiro tempo nos jogos do Genoa e em 8 dos jogos pelo lado da Roma, tá? Então, bastante gols aí. Nos primeiros tempos, nos últimos 10 jogos, a equipe da Roma marcou 8 gols no primeiro tempo, tá? E a equipe do Genoa marcou 7 e sofreu 8. Então, é uma equipe que sofre e marca bastante. Próximo jogo, já saindo do campeonato italiano, vamos para o campeonato português. E a gente vai para uma linha diferente, tá? Jogos do Porto, de maneira geral, exceto jogos contra Braga, Benfica e Sporting, tem as linhas muito esmagadas. Ainda mais tendo em vista o primeiro colocado contra o 18º. O AVS aí está muito mal, equipe de pouca tradição no campeonato português. Já o Porto, primeiro colocado, tem enfrentado dificuldades quase zero em clubes de menor investimento e as linhas acabam sendo mais esmagadas, tá? Com relação a essa oportunidade na tela, menos de 2,5 gols no HT, é isso mesmo. Para sair só ou nenhum, ou um, ou dois. 3 não pode. Linha que bateu em 9 dos últimos 10 jogos do Porto e em 8 dos últimos 10 jogos do AVS. Como as linhas estão muito favoráveis a quem entra, desfavoráveis a quem entra no over, que é a linha mais provável nesse jogo, a gente vai numa linha contrária, a gente vai num under, tá? O gol no primeiro tempo tem uma excelente oportunidade, mas o under 2,5 também tem uma excelente oportunidade, perfeito para fazer uma duplinha com essa oportunidade. Vamos para Leicester e Derby County. E aqui a gente vai ao avesso, né? A gente vai para overgoal no primeiro tempo. Leicester é a equipe que está em 13º, decepcionando aí na Championship, né? Contra o Derby County, que é 12º. Nos últimos 10 jogos das duas equipes, em 9 tivemos gol no primeiro tempo, ou seja, pelo menos um golzinho saindo. Excelente oportunidade para poder fazer uma alavancagem, uma possibilidade bem alta das duas equipes. Pelo lado do Leicester, faz muito e toma muito. Pelo lado do Derby County, faz muito e toma pouco. Mas a possibilidade bem grande aí para a gente pegar esse golzinho no primeiro tempo para Leicester e Derby County. Outro joguinho na Championship, o Watford jogando fora de casa contra a equipe do Norwich, que é 23º colocado. Duas equipes que têm ataques fortes também, tá? Pode ver aqui, média das duas equipes de gols, 1,3 e 1,7, ou seja, no mínimo média de fazer um gol por partida. E pelo lado do Norwich ainda sofre bastante, tá? E um dado bem legal é esse daqui, ó. Ambas marcam sim
nos últimos 10 jogos do Norwich, bateu em 9. E o ambas marcam sim. E pelo lado do Watford, em 8 dos últimos 10 jogos. Então, uma linha do ambas marcam que costuma muito a bater nos jogos das duas equipes. Vamos que tem mais jogos aí da Championship. Middlesbrough versus Hull City. Middlesbrough jogando em casa contra a equipe do Hull City. Segundo colocado contra o quarto colocado. Duas equipes que estão na parte de cima, brigando ali pela primeira colocação. A equipe do Middlesbrough, né? Mas com uma certa distância do Coventry City no momento. E o Hull City se estabelecendo aí entre os quatro que vão se classificar para repescagem, para buscar ali o acesso à PL, né? A nossa querida Premier League. Tendo em vista dois ataques muito fortes, a gente vai para esse over 1.5 gols, linha que bateu em todos os últimos 10 jogos do Middlesbrough e em 9 dos últimos 10 jogos da equipe do Hull City, tá? Então uma possibilidade bem legal, uma probabilidade também bem legal. Millwall e Bristol City. Millwall jogando em casa, precisando vencer, vem de um empate de 1-0, né? Sexto colocado, enquanto a equipe do Bristol City também, por outro lado, precisa vencer, nono colocado, ainda sonha aqui em brigar pelas últimas colocações. Pela última colocação, né? O sexto e o sétimo aqui com 36 pontos. Oportunidade legal para esse jogo, over cantos, tá? Duas equipes que têm motivos para sair e duas equipes que têm médias bem altas. Tanto o Millwall como o Bristol têm médias altas. 6.2 pelo lado do Millwall e 5.9 pelo lado do Bristol City, tá? E ainda isso, não só isso, como sofrem também uma média legal. 5 sofridos pelo Millwall e 4.6 pelo lado do Bristol City. Linha que bateu nos últimos 10 jogos em 7 pelo lado do time da casa, em 9 pelo lado do time que joga fora de casa. Mais joguinhos na Championship aí pra gente. West Bromwich contra o Queen's Park Rangers. Queen's Park Rangers que já teve Júlio César como goleiro. Tamo aí. Fábrica de Guinha é cultura. West Bromwich em 16º, né? Mais do meio para baixo da tabela. E o Queen's Park Rangers em sétimo lugar. Começou em sétimo colocado, né? Agora está em nono colocado, mas com apenas 2 pontos, 1 ponto para poder entrar aqui na zona de classificação para a repescagem, tá? Então tem muito mais a perder aí, não ganhando esse jogo, do que a equipe do West Bromwich, querendo ou não. Oportunidade para esse jogo, a gente vai para over 1.5 gols na partida, linha que bateu em 8 dos últimos 10 jogos do KPR, do Kings Park Rangers, e dos últimos 10 jogos do West Bromwich Albion, bateu em 7 dos últimos 10 jogos. Média de marcados sofridos, as duas equipes também têm uma média alta, tanto de marcar como de sofrer. Linha ambas marcam 80% de probabilidade pelo lado do Queen's Park Rangers, tá? Então é interessante, dependendo do cenário da partida, e de 60% pelo lado do West Bromwich jogando em casa, e que sofre bastante, mas o Queen's Park Rangers sofre um pouco mais. Então eu esperaria um pouco aí os 10 minutos para ver a movimentação, e aí sim, quem sabe, pegar um ambas marcas melhor especificado. Agora sim, jogo do líder, Coventry City versus Ipswich Town. E o Coventry não só é primeiro colocado, como joga em casa, mas pega o Ipswich Town, que é terceiro colocado, não é a equipe boba, já esteve aí na Premier League, as duas equipes já estiveram na Premier League, né? Coventry deve voltar à Premier League, inclusive, está muito bem no campeonato aí na Championship, só tem 2 derrotas no campeonato. Caso o empate é uma possibilidade bem legal também, tá? Mas eu não arriscaria pelo fator que o Ipswich Town, das 10 vitórias, tem apenas 3 vitórias fora de casa, mas as 2 derrotas e o Convert não perdeu nenhuma, tá? Então esse casa ou empate seria um cenário legal. Eu só vou deixar como 2 oportunidades. Casa ou empate, tá? Como uma oportunidade. E o under 5.5 cartões. Tava com o pé atrás, mas acabei revendo os números aqui. Tô tranquilo pro Convert City ou empate, tá? Under 5.5 cartões, linha que bateu em 8 dos últimos 10 jogos das duas equipes, ou seja, uma probabilidade de 80% bem alta. Outro joguinho na Championship, Portsmouth versus Charlton Athletic. 21º, 16º, um jogo ruim de equipes fracas e que sofrem bastante gols, por isso a gente tem 2 possibilidades legais aí com relação a gols. Aliás, não é essa que é com relação a gol, não. Deixa eu botar aqui para vocês. Essa daqui é o nosso próximo jogo. É o under 5.5 cartões, mais uma vez, para o jogo aí do Portsmouth e Charlton Athletic. Linha que bateu. Aí vamos trazer aqui dos cartões. Linha que bateu em 9 dos últimos 10 jogos das duas equipes, tá? Então, bem tranquilo também esse under 5.5.
Por último, não menos importante, agora sim, a oportunidade para gols, Birmingham City e Southampton, 14º contra 11º colocado, linhas com altíssimas probabilidades, tá? Tanto ambas marcam como o 2,5. Nos últimos 10 jogos das duas equipes, em 8 tivemos 2,5, pelo menos 3 ou mais gols. E não só isso, o 1,5 bateu em 100% das duas equipes também nos últimos 10 jogos. Então é um jogo para gols, tá? Então o 2,5 aí tá bem precificado, tá mal precificado nas casas, excelente para a gente pegar. Com relação a ambas marcas, nos últimos 10 jogos pelo lado do time da casa, em 7 tivemos ambas marcam sim, em 8 do time que joga fora de casa aí, nosso queridíssimo Southampton, que também já estiveram todos na primeira divisão. Bom, uma segunda-feira até com bastante oportunidade, né? Foram 11 oportunidades aí que eu mandei para vocês. Então, nada mais justo do que você deixar o seu like, deixar a sua inscrição, dar essa moral para a gente crescer, bater os 2.000 inscritos e comentar aí para quem você torce na Fórmula 1. Pronto, essa vai ser a pergunta aí para a gente deixar nos comentários. E já olha aí o comentário fixado se tiver batido 100 likes no vídeo anterior. Informações, grupo no Telegram e no WhatsApp no link na descrição. A gente já fala sobre isso todo vídeo aqui. Não vai dar mole, não vai ficar fora do nosso grupo, porque lá a gente avisa sobre todos os conteúdos. Tem também algumas promoções, bônus, entre outros aí para vocês. E também acesso ao Packball, que é essa plataforma que a gente usa aqui para estudo, que eu falo para vocês diariamente, tá? Que é ela que me ajuda demais aí nesse conteúdo que eu faço para vocês, para estudar todos os jogos da melhor forma possível e trazer as melhores oportunidades. Lembrando, aposte somente para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade, faça sempre, sempre, sempre isso, não só nas apostas como na sua vida. Gestão de banca, gestão de risco, porque é muito importante, tá? Valeu? É isso e é aquilo. Conteúdo que eu passo para vocês aqui, aposta no investimento, falo sobre isso. E o conteúdo todo que eu passo aqui é opinativo e informativo para vocês, baseado no Packball e nas minhas informações, tá? E nos meus estudos. Valeu? Vem com a gente? Deixa aí nos comentários. Não esquece. Se inscreve, deixa o like, pô, pelo amor de Deus.